Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, você já se perguntou por que a vida muitas vezes parece um campo de batalha? Por quê? Mesmo buscando viver com Deus, você se encontra enfrentando tantas lutas. A verdade é que todos nós, desde o momento em que decidimos caminhar na luz da verdade e seguir o caminho da justiça, fomos chamados para lutar uma batalha espiritual. E não foi por acaso, não foi uma escolha nossa. Fomos escolhidos para isso. A batalha que estamos enfrentando não é apenas uma luta externa, mas uma batalha que começa dentro de nós, quando você se afasta das trevas e começa a andar em direção à luz. Algo começa a acontecer no mundo espiritual. As forças das trevas nos marcam, nos identificam como inimigos do mal. Elas não atacam aqueles que já estão sob seu controle, mas atacam aqueles que têm o poder de afetar o reino das trevas. Você foi escolhido para lutar. Isso não é uma opção, é uma convocação divina. E quando você começa a caminhar na luz, a batalha se torna inevitável. Não se engane, ela não baterá educadamente à sua porta. Ela virá em forma de problemas financeiros, crises emocionais, traições, dúvidas que surgem em sua mente nos momentos mais silenciosos da noite. Ela virá em formas disfarçadas de solidão, cansaço e até mesmo no silêncio de suas orações, aparentemente não respondidas. Mas lembre-se disso, se você está sendo atacado, é porque você é uma ameaça para o inimigo. Se você está enfrentando resistência, é porque você está avançando no espírito. Aqueles que são escolhidos por Deus são sempre alvo das forças das trevas, porque carregam uma missão divina que pode abalar as estruturas do mal. Este é o momento de você se levantar e lutar. Não podemos fugir da batalha, nem podemos desejar que ela se vá. Somos chamados a lutar com fé, a permanecer firmes, mesmo nos momentos de silêncio, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. L'Ombres, essa batalha não é sobre armas físicas, mas sobre armas espirituais. O inimigo usa o desânimo, medo, a tentação disfarçada de prazer e distração. Ele tenta nos desgastar com atrasos, orações não respondidas e um espírito de abandono. Mas você não está sozinho nessa luta. Quando você ora com fé, quando você entrega a Deus, a batalha espiritual começa a mudar. A oração não é apenas um ritual, mas uma arma poderosa que Deus coloca em suas mãos. Quando você faz da oração uma prática diária, um reflexo de sua confiança em Deus, as cadeias começam a se romper e a presença de Deus começa a se manifestar poderosamente. Você não precisa ser perfeito, você só precisa estar disponível. A disponibilidade é o que Deus busca. E Ele usa aqueles que são fiéis, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Quando você se coloca à disposição de Deus, mesmo as armas formadas contra você não prevalecerão. A batalha espiritual é real, mas não devemos temer, pois o Senhor é nossa força e nossa proteção. Se estamos sendo atacados, é porque estamos avançando, e é assim que Deus nos prepara para grandes vitórias. Não tenha medo da batalha, pois ela está te moldando para cumprir um propósito divino. Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os disponíveis, aqueles que estão dispostos a lutar pela sua fé e sua missão. Quando você começa a caminhar em direção à luz, a batalha espiritual não se limita apenas às circunstâncias externas. O inimigo, que é astuto e mestre em suas táticas, sabe exatamente onde atacar na sua mente e no seu coração. Ele usa uma variedade de estratégias.
muitas vezes disfarçadas de coisas boas, mas que na verdade têm o objetivo de desviar você do propósito divino. A tentação é uma das armas mais sutis do inimigo. Ela não vem com grandes manifestações, mas se disfarça nas pequenas coisas do cotidiano. Muitas vezes, ela aparece como algo que parece inofensivo, algo que pode até parecer bom em um primeiro momento, mas que, se aceito, acaba nos afastando do que Deus tem para nós. O inimigo não ataca os fracos, ele ataca os fortes, aqueles que têm o potencial de mudar realidades. Se você está sendo tentado, é porque você tem algo dentro de você que o inimigo teme. A tentação aparece de diversas formas. Pode ser o prazer passageiro de algo que sabemos ser errado, pode ser a distração que nos impede de viver a missão que Deus tem para nós. Pode ser uma falsa sensação de paz, onde acabamos nos acomodando em situações que não estão de acordo com a vontade de Deus. E, muitas vezes, elas surgem em momentos de fraqueza, quando estamos cansados, frustrados ou sozinhos. No entanto, a tentação não é algo com o qual devemos lutar sozinhos. A palavra de Deus nos ensina que em momentos de tentação podemos buscar refúgio em sua força. O próprio Cristo, quando foi tentado no deserto, usou as Escrituras como resposta ao inimigo. Assim como Jesus fez, devemos nos fortalecer na palavra, que é a nossa espada espiritual. Quando você se encontra frente a uma tentação, lembre-se de que não está sozinho. Deus está ao seu lado. E Ele prometeu que não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. 1 Coríntios 1:0, 1:3. Além disso, o inimigo usa a dúvida para nos paralisar. Ele vai lançar sementes de insegurança e questionamentos sobre nossa identidade e nosso propósito. Você realmente é filho de Deus? Você é capaz de viver essa vida de fé? Será que Deus vai mesmo te ajudar? Esses pensamentos podem parecer insignificantes, mas se não forem combatidos, podem se enraizar e nos levar a uma vida de incertezas e medos. Por isso, é fundamental manter nossa mente focada nas promessas de Deus. Quando você se sente tentado a duvidar, lembre-se do que Deus falou sobre você. Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele está contigo em todos os momentos. A confiança em Deus é um escudo contra as mentiras do inimigo. O inimigo também tenta nos distrair, afastando-nos da oração, do estudo da palavra e da comunhão com os irmãos. Quando nossa atenção se desvia para coisas secundárias e passageiros, nossa força espiritual enfraquece. Por isso, a disciplina na vida espiritual é essencial. A oração diária, a meditação nas Escrituras e o culto comunitário não são apenas práticas religiosas, são os alicerces que sustentam nossa vida de fé e nos preparam para resistir às estratégias do inimigo. O inimigo vai tentar de todas as formas, mas se você permanecer firme na palavra, em oração, e confiar na presença de Deus, ele não poderá prevalecer. As armas espirituais que Deus nos deu à oração, a palavra, a fé, são poderosas o suficiente para derrubar qualquer fortaleza que o inimigo tente construir em nossa vida. E lembre-se, as tentações não são o fim, mas uma oportunidade para você fortalecer ainda mais sua confiança em Deus e aprofundar sua caminhada com Ele. A vitória não está em evitar a tentação, mas em vencer, lá com a ajuda de Deus. Meus irmãos e irmãs,
Quando você se encontra no meio da batalha espiritual, muitas vezes parece que está sozinho. O inimigo tenta nos fazer acreditar que estamos desamparados, que nossas orações não têm efeito e que o caminho que estamos trilhando é em vão, mas a verdade que devemos sempre lembrar é que a nossa fé é o que nos sustenta e ela tem o poder de mover montanhas. A fé verdadeira, que vem de um coração totalmente entregue a Deus. Não é uma fé superficial, que só aparece quando tudo vai bem. A verdadeira fé é forjada na luta, na resistência, e é nos momentos de dificuldade que ela brilha mais forte. Quando você é confrontado com dúvidas, tentações e tribulações. Et a fé que te mantém firme. Te dá a coragem de continuar e te lembra da promessa de que Deus nunca te abandonará na palavra de Deus. En Hébreu está escrito: ora. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que, mesmo quando não vemos a solução à vista, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor nos dizem o contrário, nossa fé nos permite enxergar a mão de Deus operando em nosso favor. Fé é confiar no invisível, acreditar no que ainda não aconteceu, mas que Deus já preparou nos momentos de luta, quando a dor e o sofrimento parecem insuportáveis. É a fé que nos dá força para resistir. Não é uma fé em nossa própria força ou capacidade, mas uma fé em Deus, que é maior que qualquer problema ou adversidade. Quando você sente que não pode mais, é a fé em Deus que te impulsiona a dar o próximo passo, a levantar a cabeça e a continuar caminhando, sabendo que Deus está com você. É importante lembrar que a fé não é algo que possuímos de maneira estática. Ela deve ser cultivada, alimentada todos os dias. Como os discípulos pediram a Jesus: aumenta nossa fé. Lucas 1:7-5. Nossa fé cresce e se fortalece quando nos dedicamos à oração, ao estudo das Escrituras, à comunhão com outros irmãos e à prática da palavra de Deus em nossas vidas diárias. Não podemos esperar que nossa fé seja sólida se não fizermos um esforço consciente para cultivá-la. E mesmo quando você se sente fraco, a palavra de Deus nos ensina que é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se manifesta, como diz Paulo em 2 Coríntios 1:2-9. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando você se sente incapaz, quando suas forças parecem esgotadas, Deus é a sua força. Ele te fortalece e te capacita a fazer o que, aos seus olhos, parecia impossível. A fé não é uma promessa de que a vida será fácil. Ao contrário, Jesus nos alertou que teríamos tribulações, mas Ele também nos deu a promessa: mas tenha coragem, eu venci o mundo. João 1:6-3. E quando olhamos para a cruz, vemos que a maior vitória foi conquistada no meio do sofrimento. Isso deve nos encorajar a saber que em Cristo somos mais que vencedores. A fé nos dá coragem para enfrentar as batalhas espirituais, para manter nossos olhos fixos em Deus. Mesmo quando as circunstâncias tentam nos desviar, ela nos dá o poder de resistir às tentações, de perseverar nas dificuldades e de esperar pacientemente pelo cumprimento das promessas de Deus. Por isso, ao enfrentar qualquer batalha, não desista. Relembre-se das promessas de Deus e mantenha a sua fé firme. Deus nunca falha e Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A nossa fé é nossa maior defesa contra as ciladas do inimigo e é ela que nos conduz ao triunfo espiritual. Meus irmãos e irmãs em Cristo, quando enfrentamos as provações da vida,
Muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos sendo consumidos por uma grande fogueira. As dificuldades e os desafios podem ser tão intensos que nos fazem questionar até onde vamos suportar. No entanto, é importante entender que a fogueira que enfrentamos não é para nos destruir, mas para nos purificar e nos fortalecer. Na vida cristã, os momentos de dificuldade e sofrimento não são obstáculos, mas oportunidades para o crescimento espiritual. A Bíblia nos ensina que o ouro é refinado no fogo, 1 Pedro 1,7. Isso significa que, assim como o ouro precisa passar pelo calor intenso para ser purificado, nossa fé também precisa ser refinada nas dificuldades. Quando enfrentamos tribulações, Deus está nos moldando, nos preparando para algo maior, algo que só pode ser alcançado por meio da perseverança e da confiança nele. Essas dificuldades, embora dolorosas, têm um propósito divino. Quando você está atravessando uma crise emocional, uma luta espiritual ou uma perda significativa, lembre-se de que Deus está com você nesse processo. Ele não permite que você passe pela prova para te punir, mas para te purificar. O sofrimento tem o poder de moldar o caráter, de nos ensinar a depender completamente de Deus e de nos preparar para os desafios maiores que estão por vir. Em Tiago 1:24, a palavra de Deus nos orienta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que faltem a vocês coisa alguma. Isso nos ensina que, ao enfrentarmos as dificuldades com fé, elas produzem em nós perseverança, e a perseverança nos torna mais fortes e mais maduros na fé. Deus não nos deixa sozinhos em nossas provações. Ele está conosco a cada passo. Mesmo quando não conseguimos sentir sua presença de forma clara, naqueles momentos de silêncio, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, é quando Ele está mais próximo, refinando-nos e preparando-nos para o propósito maior que Ele tem para nossas vidas. A confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, é o que nos torna imbatíveis. Jesus nos mostrou o exemplo perfeito de como passar pela fogueira da prova. É Mateus 2:39. Antes de ser preso e condenado, ele orou dizendo: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia o que estava prestes a enfrentar, mas sua confiança em Deus era tão grande que ele se entregou totalmente à vontade do Pai. A sua obediência no sofrimento trouxe a vitória para todos nós. Esse exemplo nos ensina que, mesmo nas situações mais desafiadoras, devemos confiar em Deus e seguir sua vontade, sabendo que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Portanto, não veja o sofrimento como um sinal de derrota, mas como um processo de purificação. Quando você se sentir como se estivesse sendo consumido pela dor, lembre-se de que Deus está usando essa experiência para moldá-lo e prepará-lo para algo ainda maior. A fidelidade de Deus não falha. E no final de cada prova, Ele estará ao seu lado, pronto para lhe dar a vitória. A chave para passar pela fogueira da prova é manter sua fé em Deus, confiar em sua sabedoria e permitir que Ele te refina e te prepare para o seu chamado. Meus queridos irmãos e irmãs,
Um dos maiores presentes que podemos compartilhar na caminhada de fé é o nosso testemunho. Cada um de nós tem uma história única, marcada por encontros com Deus, superações e momentos de transformação. E, muitas vezes, são justamente os testemunhos de como Deus atuou em nossas vidas que se tornam maior fonte de encorajamento e inspiração para outros. O poder do testemunho é imensurável. Ele não é apenas uma narrativa do que Deus fez, mas também um lembrete do quanto Ele é fiel em todas as circunstâncias. Quando compartilhamos nossas histórias, estamos não só glorificando a Deus, mas também declarando que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O testemunho é um testemunho vivo da graça de Deus em ação, mostrando que Ele é capaz de mudar qualquer situação, transformar qualquer vida e realizar milagres. No entanto, muitas vezes, nós, como cristãos, hesitamos em compartilhar nossas lutas e vitórias com outros. O medo do julgamento, a vergonha de nossas falhas passadas, ou o desejo de manter uma imagem de perfeição, podem nos impedir de ser transparentes sobre o que Deus tem feito em nossas vidas. Mas a verdade é que Deus nos chama para ser vulneráveis. Ele nos chama para usar nossos testemunhos para glorificar, para encorajar os outros e para lembrar-nos de sua fidelidade. Apocalipse 12:11. Lemos: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram a própria vida, mesmo em face da morte. Este versículo nos ensina que o testemunho dos fiéis é uma arma poderosa contra as forças das trevas. Quando falamos abertamente sobre a obra de Deus em nossas vidas, estamos fortalecendo nossa fé. E a fé de outros, não importa o quão difíceis ou difíceis sejam as circunstâncias, o testemunho da fidelidade de Deus nunca perde o poder de transformar. Cada um de nós foi escolhido para um propósito maior, e nossas vidas têm um impacto profundo nos outros. Às vezes, você pode não perceber, mas sua história de fé pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar a força de seguir em frente, para acreditar que as promessas de Deus são reais. Sua luta, sua vitória, seu processo de cura, sua perseverança, tudo isso tem um propósito divino. Quando você compartilha seu testemunho, você não apenas glorifica a Deus, mas também se lembra do quanto Ele tem sido fiel. Lembre-se de que o seu testemunho é uma forma de inspirar os outros a permanecerem firmes na fé. Quando as pessoas ouvirem sobre como você superou os desafios e como Deus te ajudou a atravessar os momentos mais difíceis, isso pode ser o impulso que elas precisam para continuar acreditando em Deus e confiando em suas promessas. Portanto, não esconda a sua história. Não apague as marcas que Deus deixou em sua vida. Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de sofrimento foi usado por Deus para te moldar. Compartilhe isso com os outros. Lembre-se de que você foi escolhido não para viver isolado em suas dificuldades, mas para ser um instrumento de esperança para aqueles que ainda estão lutando. Deus usará a sua história para alcançar corações e transformar vidas. Então, dê um passo de fé e comece a compartilhar seu testemunho. Porque a palavra de Deus nos ensina que, através do testemunho dos escolhidos, o reino de Deus se expande e mais vidas são tocadas pela graça e pelo poder divino. Meus queridos irmãos e irmãs, quando falamos sobre o chamado de Deus, estamos tocando no coração da nossa caminhada de fé. Cada um de nós foi criado com um propósito divino, um plano que Deus desenhou especificamente para nossas vidas.
Esse chamado não é algo que escolhemos por conta própria, mas é algo que vem de Deus, que nos convida a uma vida de serviço, de entrega e de transformação. E, muitas vezes, o chamado de Deus aparece de maneiras inesperadas e nos leva a lugares que nunca imaginamos. Muitas vezes, temos a sensação de que o chamado de Deus é para outros mais capacitados ou mais preparados. Mas a realidade é que Deus chama todos, sem exceção. Ele nos escolhe não porque somos perfeitos, mas porque Ele vê o potencial em nós. Deus não está procurando por aqueles que são completos em si mesmos, mas por aqueles que são dispostos a ser moldados por Ele, que estão abertos à sua vontade e prontos para cumprir a missão que Ele tem para nós. O chamado de Deus muitas vezes exige coragem, disposição para sair da zona de conforto e um coração disposto a servir. Ele não nos chama para uma vida fácil, mas para uma vida de fé, coragem e perseverança. Quando Deus chama, Ele não nos dá todos os detalhes de imediato. Ele nos chama para dar o próximo passo, e é nesse processo de caminhada que somos moldados e preparados. 1 Samuel 3:10. Vemos o exemplo de Samuel, que ouviu a voz de Deus e respondeu, fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel não sabia exatamente o que Deus queria, mas ele estava disposto a ouvir e a obedecer. Esse é o tipo de atitude que Deus busca em nós, uma disposição para ouvir sua voz. Mesmo quando não sabemos o que virá a seguir, Deus não chama apenas líderes ou pessoas em posições de destaque. Ele chama todos os seus filhos. O seu chamado pode se manifestar de muitas formas. Pode ser através de uma oração silenciosa, através de uma palavra de um irmão em Cristo, ou até mesmo em momentos de dificuldade e desespero, onde Ele nos mostra que é através da nossa fraqueza que sua força se aperfeiçoa. Quando você recebe o chamado de Deus, não importa a sua idade, sua formação ou suas circunstâncias, o chamado é uma oportunidade para você ser parte do plano divino, para fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. É uma oportunidade de servir ao Senhor de todo o coração e de levar sua luz ao mundo. O chamado de Deus, muitas vezes, nos desafia a abrir mão de nossos próprios planos e sonhos para seguir o que Ele tem preparado para nós. Isso pode ser assustador, porque implica em confiar em sua soberania e em sua direção, mas, como está escrito em Jeremias 2:9-11, eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. O plano de Deus para a sua vida é bom, é perfeito, e Ele já o traçou com amor e sabedoria. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não tenha medo de ouvir o chamado de Deus, não hesite em seguir sua direção. A caminhada pode ser desafiadora, mas é no seguimento ao seu chamado que encontramos a verdadeira paz e a verdadeira realização. Deus tem um propósito para a sua vida, e quando você se entrega a esse propósito, Ele fará grandes coisas por meio de você. Queridos irmãos e irmãs, ao longo da nossa caminhada cristã, muitas vezes enfrentamos momentos que nos fazem questionar as circunstâncias que nos cercam. Nos perguntamos por que certas portas são fechadas, por que nos deparamos com dificuldades que parecem não ter explicação. Às vezes, os limites que sentimos podem parecer obstáculos
Mas a verdade é que Deus permite esses limites para nos proteger, nos guiar e nos preparar para o que Ele tem de melhor para nossas vidas. 2, em sua infinita sabedoria, conhece os nossos limites melhor do que nós mesmos. Ele sabe até onde podemos ir e onde precisamos de sua ajuda para seguir em frente. Em 1 Coríntios 1:0, 1:3, a palavra de Deus nos lembra: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima do que podeis resistir. Isso significa que, embora passemos por provações, Deus nunca permitirá que enfrentemos algo que não possamos suportar. Ele coloca limites naquilo que nos acontece, não para nos punir, mas para nos fortalecer e para nos proteger. Os limites também são uma forma de Deus nos guiar. Quando estamos prestes a tomar uma decisão importante, ou quando estamos em uma encruzilhada da vida, Deus pode colocar limites em nosso caminho para nos direcionar. Às vezes, o não de Deus é uma proteção, uma forma de nos guardar de algo que poderia nos afastar dele. Em sua grande bondade, Ele sabe o que é melhor para nós. E mesmo que não entendamos, podemos confiar que Ele está nos conduzindo para algo maior. O exemplo de Moisés nos ensina que Deus estabelece limites para o nosso bem. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, Moisés sentiu que era incapaz, que não era o líder certo para a missão. No entanto, Deus disse a ele em Êxodo 3:1-2: certamente eu estarei contigo. Moisés não precisava confiar em suas próprias forças, mas na direção de Deus. Deus sabia onde Moisés precisava ir. Mesmo quando ele achava que não poderia, Deus estava com ele em cada passo do caminho. Os limites que enfrentamos em nossa vida cristã podem parecer difíceis de aceitar, mas são necessários para nos manter alinhados com a vontade de Deus. Eles nos ensinam a confiar mais profundamente nele e a depender totalmente de sua direção. Quando aceitamos os limites que Deus coloca em nossa vida, estamos abrindo espaço para Ele nos guiar, para que possamos crescer e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Além disso, os limites podem nos ensinar a viver de maneira mais disciplinada. Quando Deus nos impede de seguir caminhos que não são para nós, Ele nos chama a focar no que realmente importa. É Mateus 6:3. Jesus nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando mantemos nossos olhos fixos em Deus e em sua vontade, os limites que Ele coloca em nossas vidas se tornam uma ferramenta para nos ajudar a viver de acordo com sua palavra e a cumprir o propósito que Ele tem para nós. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ao enfrentar limitações ou restrições, não se desespere. Ao invés de lutar contra o que Deus permitiu, aceite com fé e confiança, sabendo que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Deus não limita nossas ações para nos impedir de ser felizes, mas para nos guiar no caminho que Ele preparou para nós. Aceitar os limites divinos é um sinal de humildade, confiança e obediência. Quando seguimos os limites que Deus estabelece, nos alinhamos mais profundamente com sua vontade e descobrimos um caminho de paz e propósito. Queridos irmãos e irmãs, muitos de nós, ao longo da caminhada de fé, nos deparamos com momentos de dor e sofrimento que parecem não ter fim. Esses momentos podem nos fazer questionar se Deus realmente está conosco.
se Ele realmente nos ama. Mas, na realidade, é nesses momentos de purificação que Deus está mais presente em nossas vidas, moldando-nos e refinando-nos para cumprir o seu propósito divino. Assim como o ouro precisa ser refinado no fogo para ser purificado, nós também somos purificados nas dificuldades e nas provas. O sofrimento, embora doloroso, não é em vão. Deus usa cada momento de dificuldade para nos fortalecer, para remover as impurezas do nosso caráter e para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Em 1 Pedro 1:7, a palavra de Deus nos ensina, a fim de que a aprovação da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora apurado no fogo, seja para louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Através da purificação, nossa fé se torna mais forte, mais genuína e mais profunda, pois, em sua sabedoria infinita, permite que passemos por provações, não para nos destruir, mas para nos transformar. Quando nos vemos diante de dificuldades, é importante lembrar que Deus está no controle. Ele sabe o que precisamos para crescer e amadurecer espiritualmente. O sofrimento nos leva a um lugar de total dependência de Deus, onde aprendemos a confiar plenamente em sua providência e em sua fidelidade. Muitas vezes nos sentimos quebrados e derrotados pelas dificuldades da vida, mas é precisamente nesse momento de fragilidade que Deus age de maneira mais poderosa. Em 2 Coríntios 1:9, Paulo nos lembra das palavras de Jesus. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos e desanimados, é quando Deus pode revelar seu poder em nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Ele não nos abandona em nossas fraquezas, pelo contrário, Ele usa a nossa fraqueza para manifestar sua força. A purificação também envolve um processo de purgar aquilo que não serve ao propósito de Deus em nossa vida. Isso pode ser desconfortável, pois muitas vezes temos que abrir mão de coisas que achamos que nos definem, como hábitos, relacionamentos ou atitudes que nos afastam de Deus. Mas lembre-se de que a purificação não é uma punição, é uma forma de Deus nos preparar para algo melhor. Ele está nos limpando e nos preparando para um futuro glorioso, onde sua presença será mais visível em nós. Em Malaquias 3:3, Deus é descrito como aquele que purifica o seu povo, como refinador de prata. Ele se assenta como refinador e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Deus, como refinador, nos purifica para que possamos ser mais valiosos em sua obra, mais capazes de refletir sua imagem e cumprir a missão que Ele nos deu. Nos momentos de purificação, pode ser fácil sentir-se desanimado, pensando que Deus nos deixou ou que estamos sendo castigados, mas, na verdade, Ele está nos preparando para coisas maiores. Ele está nos fazendo mais fortes, mais fiéis e mais preparados para servir ao seu propósito. A purificação é um sinal de que Deus está trabalhando em nossas vidas, moldando-nos de acordo com sua vontade. E embora o processo seja doloroso, o resultado final será uma vida mais cheia da presença e do poder de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, quando passarem pelo fogo da purificação, lembrem-se de que não estão sozinhos. Deus está com vocês em cada passo do caminho e Ele usará cada dificuldade para refiná-los e prepará-los para a grande obra que Ele tem para as suas vidas.
O sofrimento não é o fim, mas um meio pelo qual Deus nos transforma para cumprir seu plano perfeito. Meus irmãos e irmãs, um dos momentos mais desafiadores na nossa caminhada de fé é quando sentimos que Deus está em silêncio. Você já se encontrou orando fervorosamente, pedindo direção, buscando consolo, mas, ao invés de respostas claras, tudo que recebe é silêncio. Esse silêncio pode ser angustiante, mas na verdade, uma parte importante do processo espiritual que Deus usa para nos moldar e nos fortalecer. O silêncio de Deus não significa que Ele não está ouvindo nossas orações. Ao contrário, é um convite para que cresçamos em confiança e fé. Em Salmos 4, 6, 1, 0, Deus nos diz: aquietai-vos, e sabei que isso de os vezes. Deus permite que passemos por períodos de silêncio para nos ensinar a confiar nele, mesmo quando não vemos ou ouvimos respostas imediatas. Esses momentos de quietude nos desafiam a ter uma fé mais profunda, que não depende das respostas rápidas ou da nossa compreensão completa, mas que é fundamentada no conhecimento de que Deus está sempre no controle. Na vida cristã, a fé verdadeira não é aquela que só acredita quando vemos a solução diante de nós, mas é a fé que confia em Deus mesmo, quando não vemos nada acontecendo. Muitas vezes, Ele escolhe não responder imediatamente às nossas orações para nos ensinar a confiar no seu tempo, que é perfeito. O silêncio de Deus é, muitas vezes, uma oportunidade para a nossa fé amadurecer, para que possamos aprender a descansar na sua soberania e no seu plano divino. Lembre-se de que, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele nunca está ausente. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o que é melhor para nós. Em Isaías 5:9, Deus nos diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Deus tem um plano maior, um propósito divino que, muitas vezes, vai além da nossa capacidade de compreender o silêncio de Deus. Também é uma forma de Ele nos ensinar a depender mais dEle do que das nossas próprias forças. Quando tudo parece parado e não recebemos respostas, somos chamados a aprofundar nossa intimidade com Deus. Ele nos convida a buscar lo mais profundamente, a confiar mais em seu caráter, a acreditar mais em sua fidelidade. O silêncio nos desafia a não depender das circunstâncias visíveis, mas a nos firmarmos na certeza de que Ele está conosco, nos guiando e trabalhando em nossas vidas. Jesus, em sua vida, também experimentou o silêncio de Deus quando estava prestes a ser crucificado. Ele orou no jardim do Getsêmani, pedindo a Deus que afastasse dele aquele cálice de sofrimento. No entanto, Deus não respondeu de imediato. Em Mateus 2:39, vemos que Jesus disse: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse momento de silêncio de Deus foi crucial para a obra de salvação que Jesus estava prestes a completar. Ele confiou no silêncio de Deus e na sua vontade, mesmo sem saber todos os detalhes do que estava por vir. Portanto, quando você se encontrar num momento de silêncio de Deus, não desanime. Não é um sinal de abandono, mas de um convite para crescer mais em sua presença. Deus está trabalhando em sua vida, moldando o seu caráter
aprofundando sua fé, o silêncio é uma oportunidade para você confiar mais nele, para buscar mais profundamente sua vontade e para aprender a descansar no seu perfeito plano. Queridos irmãos e irmãs, a oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos como cristãos. Ela é a nossa comunicação direta com Deus. É o meio pelo qual podemos expressar nossa gratidão, nossas súplicas, nossos lamentos e, acima de tudo, nossa confiança nele. A oração não é apenas um rito ou uma obrigação religiosa, mas é, na verdade, uma chave espiritual que nos conecta ao Criador e nos dá acesso ao seu poder transformador. A oração é uma verdadeira arma na batalha espiritual. Efésios 5:8. O apóstolo Paulo nos instrui: orem no Espírito em todos os momentos, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração nos fortalece, nos guia e nos dá discernimento para enfrentar as dificuldades da vida. Quando oramos com fé, nos colocamos sob a proteção divina e isso nos torna mais resistentes às tentações e aos ataques do inimigo. Muitas vezes, pensamos que a oração precisa ser feita de maneira complexa ou com palavras rebuscadas, mas a verdade é que Deus conhece os nossos corações, Ele ouve as nossas orações, mesmo aquelas que não são ditas em palavras. O Salmo 3:4-1-7 nos lembra: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. A oração, mesmo que simples, quando feita com sinceridade e humildade, tem o poder de mover o coração de Deus. A oração também é o lugar onde podemos encontrar consolo e paz. Especialmente nos momentos de dificuldade, quando as circunstâncias parecem fora de controle e a ansiedade tenta tomar conta de nossos corações, é na oração que encontramos descanso. Jesus nos convidou a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, dizendo em Mateus 1:2-8: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A oração é o lugar onde podemos entregar nossas preocupações a Deus e confiar que Ele cuidará de nós. Além disso, a oração nos fortalece espiritualmente. Quando dedicamos tempo para nos conectar com Deus, nossa fé se renova e nossa confiança em sua soberania aumenta. Às vezes, pode parecer que nossas orações não têm resposta imediata, mas é importante lembrar que Deus sempre responde. Ele pode responder de 3 maneiras: sim, não ou espere. E mesmo quando a resposta não é a que esperamos, podemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é um Pai fiel que nunca nos abandonará. A oração também é uma forma de interceder pelos outros. Quando oramos pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo, estamos compartilhando o fardo deles e pedindo a Deus que os fortaleça, os cure e os abençoe. A intercessão é uma das formas mais poderosas de expressar amor e cuidado pelos outros. Tiago 5:16. Somos instruídos: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração pelos outros nos aproxima mais uns dos outros e fortalece o corpo de Cristo como um todo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nunca subestimem o poder da oração. Ela é a nossa arma contra o mal, nossa fonte de consolo e nossa conexão constante com o Senhor. Quando oramos com fé, não apenas estamos buscando respostas,
mas também nos alinhamos com a vontade de Deus. A oração nos fortalece, nos transforma e nos permite viver a vida abundante que Deus tem para nós. Não importa o tamanho ou a complexidade do nosso pedido, o importante é orar com um coração sincero, confiante de que Deus está sempre conosco, ouvindo nossas orações e agindo em nosso favor. Queridos irmãos e irmãs, como cristãos, sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e as forças espirituais que operam neste mundo. O inimigo não é uma pessoa ou uma situação visível, mas uma força espiritual que trabalha no invisível, tentando nos desviar da vontade de Deus e nos manter em um estado de cegueira espiritual. Muitas vezes ele se disfarça nas pequenas coisas do cotidiano, nas tentações sutis que parecem inofensivas, mas que têm o poder de afastar o nosso coração de Deus. O inimigo não nos ataca diretamente de uma maneira visível e óbvia, mas tenta distorcer nossa visão e nossa percepção da realidade espiritual. Ela usa a dúvida, a comparação, o orgulho e até mesmo as preocupações diárias para nos cegar. Quando permitimos que essas coisas tomem conta de nossa mente e coração, começamos a perder a clareza espiritual e a nossa visão de Deus. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo nos lembra que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. A cegueira espiritual acontece quando nos distanciamos de Deus, quando colocamos as nossas preocupações e os nossos próprios desejos acima da vontade divina. Ela nos impede de ver claramente o que Deus está fazendo em nossas vidas e nos faz perder de vista a verdade de que Ele está no controle de todas as coisas. O inimigo trabalha para manter essa cegueira, para que não possamos ver o plano perfeito de Deus sendo desenrolado diante de nós. Mas há uma boa notícia: o Espírito Santo é aquele que nos dá visão espiritual. Ele é a nossa visão clara. Ele nos ajuda a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Quando nos abrimos para o Espírito, Ele nos dá discernimento e entendimento. Em João 1:6, 1:3, Jesus nos promete: quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo tem o poder de nos libertar da cegueira espiritual e de nos mostrar a verdade de Deus, nos revelando o seu plano e nos capacitando a viver conforme sua vontade. A verdadeira visão espiritual vem quando estamos dispostos a deixar que o Espírito Santo nos revele as coisas invisíveis, aquelas que só podem ser discernidas através da fé. Muitas vezes vemos apenas o que está diante dos nossos olhos naturais, mas Deus quer nos mostrar algo maior, algo eterno. Ele quer que enxerguemos as situações com seus olhos, que compreendamos as lutas que enfrentamos à luz da sua palavra e que vejamos o propósito divino em cada circunstância da nossa vida. A cegueira espiritual também pode vir quando estamos focados em nós mesmos e em nossos próprios problemas, quando nossa visão está limitada a nós mesmos, aos nossos medos e inseguranças, nos tornamos incapazes de ver o que Deus está fazendo. Em vez de olhar para nossas dificuldades como obstáculos, devemos aprender a olhar para elas como oportunidades de crescimento e transformação. O Espírito Santo nos ajuda a ter essa visão renovada, nos ajudando a ver além do que os nossos olhos naturais conseguem perceber. Efésios 8, Paulo ora para que os cristãos tenham os olhos do coração iluminados
para que saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua gloriosa herança nos santos. Esse versículo nos ensina que a verdadeira visão espiritual não está nos olhos naturais, mas no entendimento do coração, quando nossos olhos espirituais estão iluminados pelo Espírito, conseguimos ver as coisas como Deus as vê e, assim, podemos viver em total alinhamento com a sua vontade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não permitam que o inimigo cegue em seus corações e mentes. Abra seus olhos espirituais ao Espírito Santo e permita que Ele revele a verdade divina em sua vida. A oração, a meditação nas Escrituras e a busca constante pela presença de Deus são fundamentais para manter nossa visão espiritual clara. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, nossa vida se torna um reflexo da luz de Cristo e podemos viver com a certeza de que estamos seguindo o caminho que Deus preparou para nós. Queridos irmãos e irmãs, a caminhada cristã é uma jornada de fé, mas também de perseverança. Muitas vezes, a vida nos apresenta desafios que parecem impossíveis de superar, e a tentação de desistir bate à nossa porta nos momentos de provação. O desânimo pode nos alcançar, e é aí que a perseverança se torna um dos maiores testemunhos da nossa fé em Deus. Perseverar não é apenas continuar andando, mas continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. Em Romanos 5, 3 hasta 4, lemos: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, tzorater, e o tzorater, esperança. Esse versículo nos ensina que as dificuldades da vida não são em vão, elas têm um propósito. Elas produzem em nós perseverança, uma qualidade que é essencial para o crescimento espiritual. A perseverança é o que nos permite continuar, mesmo quando as dificuldades parecem insuportáveis. Ela é a força interior que nos mantém firmes, mesmo quando os ventos da adversidade sopram forte. Jesus nos ensinou sobre a importância da perseverança em sua parábola do semeador. Em Lucas 8, 1, 5, ele diz: mas a semente caiu em boa terra e, quando cresceu, deu fruto a 100 por 1. A boa terra é o coração que, mesmo diante das dificuldades e das tentações, permanece firme e continua a produzir frutos para o reino de Deus. A perseverança é essa boa terra no nosso coração. É a capacidade de continuar sem desistir, de continuar sem permitir que as dificuldades nos quebrem ou nos afastem de Deus. A perseverança é uma prova de confiança em Deus. Quando somos desafiados, é fácil questionar a bondade de Deus e a sua fidelidade. Mas a perseverança nos ensina a confiar em seu plano, mesmo quando não vemos toda a cena. Ela nos lembra de que Deus está conosco em cada passo, em cada desafio, e que Ele usa até as provações para nos moldar e nos preparar para algo maior. Em Tiago 1:12, encontramos outra poderosa promessa: bem-aventurado o homem que persevera na prova, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. A perseverança não é apenas uma virtude que nos ajuda a passar pelos tempos difíceis. Ela também nos leva a uma recompensa eterna. Deus não apenas nos chama a perseverar, mas também promete uma coroa de vida para aqueles que permanecem firmes na fé. Não podemos esquecer que a perseverança
é algo que se constrói ao longo do tempo. Ela não nasce da noite para o dia, mas é cultivada através da prática constante da fé, da oração e da confiança em Deus. Cada pequena vitória, cada passo dado em direção a Deus, é uma oportunidade de fortalecer nossa perseverança. Cada momento em que escolhemos continuar, mesmo quando estamos cansados, nos aproxima mais da completude do plano que Deus tem para nós. Além disso, a perseverança nos ajuda a amadurecer espiritualmente quando passamos por dificuldades e perseveramos. Nosso caráter é formado e nos tornamos mais parecidos com Cristo. Jesus não foi só um exemplo de perseverança, ele é o maior exemplo de como a perseverança em meio ao sofrimento traz vitória. Sua morte na cruz foi a maior prova de perseverança e de confiança em Deus. E por causa de sua fidelidade, nós também somos chamados a ser fiéis. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não deixem que os desafios os façam desistir. Lembramos de que, mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando em suas vidas. Perseverem na fé, perseverem na oração e na confiança em sua vontade. A recompensa para aqueles que perseveram é grande. E no final, veremos os frutos da nossa fidelidade a Deus em Cristo. A perseverança nunca é em vão, pois ela nos aproxima mais da nossa verdadeira recompensa, a vida eterna com Ele. Queridos irmãos e irmãs, a vida cristã não é uma jornada fácil. Como filhos e filhas de Deus, somos chamados a viver de maneira pura e santa. Mesmo em um mundo cheio de tentações e distrações, no entanto, a pureza não é algo que conseguimos alcançar por nossa própria força. Ela é fruto da graça de Deus e é Ele quem nos capacita a viver de maneira íntegra, mesmo quando enfrentamos as adversidades da vida. A pureza não é apenas uma questão de comportamento exterior, mas de coração. Jesus, em Mateus 5:8, nos ensina: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração é a verdadeira marca de um cristão. Quando buscamos viver de maneira pura, buscamos refletir a natureza de Cristo em nossas vidas. A pureza envolve nossas ações, mas também nossas intenções, pensamentos e desejos. Deus nos chama a ter um coração íntegro, que se preocupa com o que Ele deseja, e não com as distrações do mundo. Viver em pureza, especialmente em meio a um mundo tão corrompido, pode ser desafiador. O inimigo tenta nos seduzir com ofertas de prazer imediato, distrações temporárias e satisfação carnal. Mas, como cristãos, somos chamados a resistir a essas tentações e a buscar a santidade que agrada a Deus. Em 1 João 2, 5 até 16, somos alertados: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo oferece coisas que parecem atraentes, mas são passageiras. A pureza que Deus nos chama a viver é uma pureza que vai além das aparências e que busca a satisfação em sua presença. É meio a lutar. A pureza é a nossa defesa contra as investidas do inimigo. Quando mantemos nossos corações puros, estamos protegidos das ciladas que o mundo coloca diante de nós. A pureza nos ajuda a manter nossa mente e espírito alinhados com Deus, nos permitindo viver em harmonia com sua vontade.
É através da pureza que podemos experimentar a verdadeira paz, pois um coração puro é um coração em paz com Deus. A pureza não é algo que alcançamos de forma instantânea, mas é um processo contínuo. Em Filipenses 4:8, Paulo nos exorta, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude e se há algo digno de louvor, nisso pensai. Isso significa que devemos treinar nossa mente para focar nas coisas boas, nas coisas que edificam e que nos aproximam de Deus. A pureza começa com os pensamentos e se reflete nas ações. Deus nos chama a viver em pureza. Não porque Ele deseja nos privar de algo bom, mas porque Ele sabe que é no viver puro que encontramos a verdadeira alegria, paz e liberdade. Quando buscamos a pureza, estamos abrindo espaço para que o Espírito Santo habite em nós de maneira plena, guiando-nos em todos os aspectos da nossa vida. A pureza nos permite ver a Deus com clareza, ouvir sua voz com mais nitidez e sentir sua presença de maneira mais profunda. 1 Tessalonicenses 3-4. Paulo nos ensina: a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. A pureza é uma parte essencial da santificação. Quando buscamos viver em pureza, estamos permitindo que Deus nos transforme cada vez mais à imagem de Cristo. Essa transformação não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo diário de entrega a Deus e de resistência ao pecado. Portanto, queridos irmãos e irmãs, em meio às lutas e tentações da vida, lembrem-se de que Deus os chama para viver em pureza. Não importa o que o mundo ofereça. A pureza que vem de Deus é mais preciosa do que qualquer prazer temporário. Ela é a chave para uma vida de paz, alegria e intimidade com Deus. Permitam que o Espírito Santo os ajude a viver de maneira pura, para que em todas as coisas vocês possam refletir a glória de Deus.